pai, a mãe de todo mundo. Os pais feios de vida. Queridos, graças a Pai, boa noite em Cristo Jesus. Eu acho que hoje nós vamos ter muitos desfalques, né? Muita mamãe está comemorando aí o seu dia e merecidamente. Parabéns a você, mamãe, que está conosco. Deus abençoe. Pelo menos nós tivemos aqui uma programação maravilhosa. Quem não veio perdeu. Foi maravilhoso. Muitas mamães, muitos filhos visitando, louvando ao Senhor. E agora à noite fria, querendo chover, muitas mamães ainda comemorando, certamente a gente vai ter um desfalque, mas nós que viemos aqui, temos para prestar culto ao Senhor, temos para oferecer ao Senhor o nosso culto de louvor e adoração, que Ele é digno, Ele é merecedor de toda honra e glória. A você, mamãe, que eu parabenizei, feliz Dia das Mães. Não tiveram conosco pela manhã, e veio pela manhã de parabéns, um abraço. Vamos ver a família abraçada agora, nesse dia tão especial. Uma dádiva, mãe é uma dádiva, né? Tenho uma alegria de ter uma mãe, uma amiga, uma parceira. Está longe, não pude vê-la, porque ela está um pouco longe agora, mas semana eu vou dar um abraço nela. Preciso louvar o Senhor, a nossa mãe. As bênçãos que temos, por isso a Ele glória e honra, louvor e adoração. Feche os olhos, estamos iniciando o nosso culto dessa noite. Nós não vemos aqui à toa, em vão, nós não estamos aqui por uma casa, nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui para conhecê-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. Não faça isso, Deus, silenciosa nesse instante. Oremos em adoração ao nosso Deus silenciosamente.
hoje na data festiva, né? Nos momentos especiais hoje, os filhos passando por suas mães, alguns foram visitar. E foi um momento muito gracioso aqui na nossa igreja de manhã. Como eu disse também, quem não veio, entendeu, porque foi muito maravilhoso. Vamos colocar de pé, vamos abrir o nosso cenário no canto de número 27. Canto de número 27, um hino ao Senhor. 17. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai antes dos cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvens, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para ele, Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Todos, exaltai ao Senhor nosso Deus, E prostrai os anjos o seu santo nome, porque santo é o Senhor, nosso Deus. amém. Encerramos a palavra de oração. Vamos para o nosso irmão Rodolfo, que é a Deus de oração.
mas nós estamos aqui, Senhor, para entregar o nosso coração como louvor. Tem que pedir o nome. Da capela, se precisa. Isso aí. Ela não pode. Ajuda aqui, por favor.
Esse é o momento em que nós tiramos, né, para agradecer a Deus e também para pedir perdão do nosso pecado, pelas nossas falhas que nós temos cometido durante todo o tempo da nossa vida. Antes da confissão de pecado, nós estamos com. Hoje nós vamos dar início ao nosso culto infantil. A expectativa de que a Maria, se ele estivesse aqui, os filhos, os netos da irmã Fernanda, enfim, mas só veio a Eloá. E nós vamos fazer um culto infantil com a Eloá. E a Ana Luísa. Eu quero chamar a Eloá aqui à frente. Ana Luísa, as tias que irão conduzir o culto infantil. A nossa ideia, estamos discutindo essa semana, a Elisângela é responsável pelo culto infantil, reviemos aquele culto. A gente não quer contar historinha para as crianças, nós queremos sermões para as crianças, mensagem para as crianças, a linguagem delas, cantar hino, para já criarem um ambiente de culto. Nós não estamos orando nesse instante pelas nossas crianças. Você para que tudo que vem tenha uma ideia aqui. Mãe e Ana traz os netos. Quem tiver neto traz, quem tiver filho traz, sobrinho. Porque a partir de hoje nós estamos estabelecendo um culto infantil. Sempre nesse momento. Tá? A subida a gente ainda tendo o melhor momento. Porque as duas fazem parte da equipe do louvor também. Provavelmente depois do sermão elas vão subir, para poder estarem participando aqui do grupo. Ficar de pé. Vamos orar para as crianças. Hoje pela manhã, tivemos um grupo de crianças. Se essas crianças virem para cá, bom, vamos orar. Eu pedi a tia Suzana para fazer essa oração para as crianças. Por exemplo, esse é o momento que nós também tiramos para começar o nosso pecado a Deus, começarmos com Deus. Lá em Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, e vós tudo ânimo, purificai o coração. Vamos estar orando nesse momento, as mãos ansiosas, e Deus que nós possamos pedir perdão pelo nosso Pai.
Declaração de perdão. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica o meu pecado. Salmo 51, versos 1 a 2. Vamos abrir nosso cenário, hino de número 144. Canto de número 144. Na minha página se encontra 40. No
Testamento de Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45, leitura alternada. A cura do leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos, se queres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não diga nada a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação, porque Moisés te lembrou para servir de testemunho ao povo todo. Mas ele saiu, lembrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em Galileia, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos para o louvor
relacionamentos. Eu acho que mais gostoso do culto infantil foi Lucas. Agora vai ter que matar agora. Porque aquele cara pega o GPS, marca aí quando você fica correndo atrás da lata da igreja aí, você deve dar uns 10 quilômetros. Se volta, a gente volta com ela, tá? Lá a gente volta. Correr atrás dela aí, para pegar o meu dia. Meus irmãos, estar aqui esse dia especial, qual nós comemoramos. Glorificamos a Deus por Dia das Mães. Um ser maravilhoso, um ser voluntário. Tem palavras para descrever. Eu sorte, minha mãe é minha amiga, sabe? A gente teve uma relação muito legal de amizade. Nos momentos difíceis, ela chorou comigo, me ajudou muito. Eu sou grato pela minha mãe. Puxa vida. Ela não é normal, ela não é perfeita, né? Você está chegando também. Mas parte dele. Então, para ser perfeito, nós não somos como querer que minha mãe seja. Minha mãe é uma bênção. Eu sou você, mamãe. Espero que você seja uma grande bênção também. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 2. Paulo no primeiro capítulo. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 1, na verdade. Eu vos espero que puderem. Versículos 3 a 5. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5, diz assim: Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me alegro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Tu é a coração que tem da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo também em ti. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós queremos rogar a iluminada do Espírito Santo, a igreja seja iluminada, que haja luz na mente, no coração, para que essa palavra seja recebida como palavra vinda de ti, como palavra que sempre edifica, traz esperança, alegria, enfim, a palavra ela recebemos parte do que vem de ti, uma palavra poderosa para nos libertar de nós mesmos, inclusive, dos nossos dogmas, do nosso eu, principalmente do Espírito Santo de Deus que ilumina a igreja, que fala mais poderosamente, abençoando, ajudando, crescendo, louvando, fazendo aquilo que lhe apraz, fazendo aquilo que lhe dá prazer, sobre a sua igreja, que vamos colocar com o sangue do teu filho na cruz, e em nome dele oramos. Amém. Amém. Vocês sentaram unidos. Eu não sei quantos de vocês são antenados do que está acontecendo no mundo afora, no século XXI. Eu acompanho, eu confesso, eu vejo telejornal, eu não gosto de telejornal. Descobri que eu fui muito enganado pelos telejornais. Sempre que eu passava as notícias que eles queriam, do jeito que eles queriam, eu parei no telejornal para ser menos enganado. Não quero mais ser enganado. Mas eu acompanho uma série de acontecimentos pelo mundo. Nós estamos vendo que no Brasil existe uma ideologia
que luta, que faz tudo para destruir a imagem de Deus, aquilo que Deus criou, os seus planos, os seus projetos. Hoje, inclusive, para vocês mães, estão tentando destruir, desconstruir a sua imagem como mulher, como mãe. Agora, não existe mais o termo mulher que engravida ou mãe, agora mulheres que gestam. As mulheres têm mulheres que gestam e não gestam. Ou seja, os travestis não gestam, então elas são mulheres também. Isso é uma ideologia do demônio, satânico, demoníaco. E nós precisamos refutar veementemente. Vocês não são mulheres que gestam, são mães. Está na Bíblia, a palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher. E o que passar de ser procedência maligna. Mas a Bíblia repreende com esse tipo de ideologia. Muito importante. Isto é. Essa é a realidade do século XXI, onde Satanás e seus súditos tentam desconstruir a criação de Deus. Se não houver mudança, em breve nós nem iremos mais comemorar o Dia das Mães. Vai ser banido do calendário brasileiro o Dia das Mães. Porque fere as mulheres que não gestam. O texto que nós lemos deixa muito claro. Paulo narra e cita duas mulheres, uma avó, uma mãe, depois ele cita um netinho, que é o filho. Ele fala, três gerações presentes nesse texto: a avó Loide, a mãe Eunice e o filho Timóteo. A gente percebe que é uma fé que é passada de geração em geração através dos ensinamentos. Paulo traz esse lindo texto para nós na carta de Paulo a Timóteo, que certamente foi a última carta a ser escrita por Paulo. Ele estava preso em Roma, provavelmente pouco tempo depois ele seria morto. Essa carta é escrita por volta da década de 60, talvez um pouco mais, mas o fato é que essa é a última carta. Paulo já estava para ser morto. Se você for lá na mesmo segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6, você vai ver que Paulo já tem um ato despedido, percebe que a sua morte está se aproximando. E esse escrito de Paulo a Timóteo precisa de uma carta de despedida, de cuidado, como se fosse um pai para com um filho. Nós vimos também nessa carta uma fé pastoral, a teologia de um teólogo, um pai que fala da fidelidade de Deus através de gerações, e cita Timóteo. Paulo olha para Timóteo e enxerga algo muito precioso. E uma frase desse texto que diz: perdoe o meu grego, tá? Eu aproximo um monte de pronúncia grega, mas Paulo usa um termo chamado unipócritos. Da onde vem a palavra não mentiroso, não hipócrita, não artista, não fingido. Essa palavra, esse texto está dizendo que Timóteo tem uma fé não fingida. Se você perceber, essa fé ele herda da sua mãe, que herdou da mãe dela, uma fé genuína, verdadeira, sem falsidade, real, autêntica, sincera, franca, uma fé inabalável. Se você perceber no texto que nós lemos, entre os versos 3 e 4, principalmente no verso 4, Paulo fala assim, lembrando das suas lágrimas. Ou seja, como diz, apesar de toda a sua dor, todas as suas dificuldades, suas lutas, seus problemas, suas perseguições, tudo aquilo que te angustia, que te faz chorar. Aí ele vai dizer assim: quero ver para que transforme de alegria, para que eu transforme de alegria, pela revelação que guarda a tua fé sem fingimento. Foi essa fé que
prova, mais difícil. Uma fé que ele aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe dela. Essa fé, ela não surgiu do nada. Timóteo mantém essa fé autêntica, real, verdadeira, sincera. Por acaso? Isso foi fruto daquela mãe que senta, que ora com o bebê, até mesmo no ventre, já como você fez com seu filho, ainda na barriga, e diz: a senhora te consagra para o Senhor, e ora, abençoa a sua vida, você vai ser uma grande bênção. Sabe aquela mãe que ainda na gestação, e provavelmente você viveu isso na sua gestação, e você botava a mão sobre a sua barriga e dizia: mamãe te abençoa, Deus abençoe, papai abençoe, Deus abençoe a sua vida, você vai ser uma grande bênção, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Ainda no ventre, Timóteo é fruto exatamente disso, de uma geração que ensina através da fé, das ações, das palavras das ações. Uma fé plantada, nutrida, transmitida. Deixa eu nos mostrar algo realmente, profundamente teológico. Deus preserva o seu povo por meio da aliança, frequentemente opera a sua graça através da família. É Deus falando que a família é bênção, a família ela tem que ser propagadora do Evangelho, a família ela gesta, ela cria, ela dá à luz a homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aqui fica nítido a soberania divina de Deus, de maneira extraordinária. Uma mãe, uma avó, um instrumento fiel, um testemunho doméstico. Quando você para pesquisar a vida de Timóteo, se for em Atos capítulo 16, vai dizer o seguinte: Timóteo era filho de uma judia crente e de um pai que não era crente, era gentio. A mãe era crente, o pai não. Mas isso não tirou dele e da mãe o privilégio de pregar o Evangelho e Timóteo crescer cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Uma fé que tem que ouvir, como isso provavelmente ainda na gravidez lá, a mãe ia lendo para ele lá, os textos de orando por ele, desde quando ele nascer. Estou escrevendo com gratidão, percebe que Paulo escreve com gratidão no coração, dou graças a Deus. Paulo diz assim: eu sou grato a ti, mas não. Paulo diz: eu sou grato a Deus. Versículo 3: a quem desde os meus antepassados, sigo com consciência pura, para que sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Esse texto é muito rico. Paulo ele é grato a Deus. Ele é um homem que intercede pelos seus, pelas suas ovelhas, pelos seus aliados, pelos seus amigos. Uma riqueza profunda desse texto. Sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Uma outra coisa interessante, versículo 4. Paulo lembra das suas aflições, das suas lágrimas. Eu lembro que você está passando por um perrengue, uma situação complicada, difícil. Mas olha, essa fé genuína que te sustenta. Isso Paulo está dizendo. Central desse texto é exatamente essa: não fingir, o hipócritas, vestir-se por hipócritas, fé sem fingimento, significa uma fé sem hipocrisia, sem fingimento, sem máscara, sem formalismo religioso, sem tradição externa ou religiosa. Era uma fé genuína mesmo. Ele acreditava piamente no Deus Todo-Poderoso e na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquela fé verdadeira que produz a graça regeneradora, produziu nele uma fé profunda, enraizada, e que apesar das lágrimas, dos sofrimentos, nada tirar do caminho, do propósito de servir a obra de Cristo. E ele vai chamar assim para você: quantos cristãos da primeira essa fé de boa, sua avó Lógica, como é fazendo uma narração, começa a narrar como se fosse uma árvore genealógica da fé de Timóteo. Primeiro a avó ensinou para a mãe, e a mãe ensinou para o filho. Esse texto para nós esse dia é maravilhoso, porque ele nos mostra exatamente o papel de nós, família, não só da mãe, mas do pai, cada um de nós, enquanto família, daquilo que nós queremos para a nossa família.
existe maldição, não existe maldição hereditária, não existe salvação hereditária também. O filho de crente nem sempre é crentinho, isso é verdade, né? Mas a gente vê nesse contexto aqui, Deus operando na genealogia, na história da família. Queridos, e Deus sempre foi o Deus da família, tanto que Ele instituiu lá atrás. O projeto de Deus sempre foi família, o bênção de Deus. Hoje é um dia para nós pensarmos, mais um dia que Deus nos dá para nós pensarmos sobre o que nós queremos para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. Que tipo de mensagem nós estamos passando? Que tipo de legado nós estamos passando? Que tipo de fidelidade histórica cristã nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Isso nós fizemos até aqui. Eu quero olhar para nós juntos meditar no seguinte tema: a fidelidade de Deus na história. Em primeiro lugar, nós vemos a fidelidade de Deus na história. Ela é digna de gratidão, versículo 3. A fidelidade de Deus é nítida. Muitas vezes nós somos ingratos. E nós vemos Paulo aqui sendo profundamente grato. Dou graças a Deus. Quando nós pegamos a história de Paulo e Timóteo, Timóteo foi muito ajudador de Paulo. Timóteo era um jovem que Paulo acolheu. Paulo era o pastor de Timóteo, o ajudou. Mas ainda assim, nós vemos a gratidão de Paulo a Timóteo. Dou graças a meu Deus, a quem nele eu tenho passado o ciclo com consciência, porque sem cessar me lembro de ter tido as minhas orações de noite, lembro das suas lágrimas, Cristo, a graça de Deus, a fidelidade da história, ela é digna de gratidão. Eu não conheço profundamente a história da vida de vocês, da família de vocês, eu não conheço, eu conheço a minha. Eu conheço a minha história, de vocês eu não conheço, mas eu posso afirmar categoricamente que se você parar para pensar nesse momento sobre a história da sua vida, desde o seu nascimento, ou ainda quando estava na barriga de sua mãe, até hoje, há muito que nós agradecemos a Deus. Deixa eu contar uma coisa que eu contei para vocês. Eu não era para existir. Eu vim de uma família muito pobre, paupérrima. Nós passamos dificuldade, fome na infância, muita dificuldade. E eu sou o filho de número 4. E os primeiros 3 filhos, ok? Minha mãe tocou, ok? Mas quando ela engravidou de mim, eu disse: não quero, não dá, eu tenho condições de criar mais um filho. Nós estamos passando fome com 3 e Maria com 4. Eu vou cortá-lo. E tentou me abortar. Mas não consegui. Era projeto de Deus. Era plano de Deus a minha existência. Era plano de Deus que eu estivesse aqui hoje falando exatamente isso. Então, queridos, apesar dos pesares, apesar de tudo, eu louvo o Senhor, bendigo e sou grato a Deus, porque na minha história há muito que eu tenho que agradecer. Mas isso não é só a minha realidade, é sua também. Tenho convicção plena de que hoje você também pode fazer igual o apóstolo Paulo. Dou graças a Deus pela sua vida, pela sua história, pelas suas lágrimas também. Em tudo é graças, pois essa é a vontade de Deus. Deus tem nos fortalecido através de fé. E esse dom de Deus, essa vontade de Deus, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8, nos gerou, nos mostra uma fé que também está em nós, ele tem que estar em nós, pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso também nós é dom de Deus, é a bondade de Deus derramada. Queridos, o homem caído não pode se aproximar de Deus, o homem em trevas não pode se aproximar de Deus. Foi Deus quem colocou nele essa fé, foi Deus quem colocou nele a salvação, foi Deus que colocou em Cristo Jesus em cada um de nós, em Timóteo em cada um de nós. O fato de Timóteo ter uma fé sem fingimento, isso não é obra de Lloyd, isso não é obra de Eunice, era um bom testemunho, mas quem plantou no coração desse homem chamado Timóteo foi o próprio Deus. Fé não se passa através do DNA, não. Fé é fruto do Espírito, vem de Deus, é sobrenatural. Não se transmite fé pelo DNA, não. A gente pode transmitir outras coisas, documentos, fé não. Fé é Deus que coloca no coração. E se Timóteo tem essa fé, o Paulo está dizendo, claro que a importância da avó é muito grande, da mãe é muito grande, mas é graças ao Senhor que ele tem
sofrem porque os seus filhos não estão aqui. Eles estão na balada, ou eles estão se perdendo por aí. Talvez não hoje, mas todo dia. Drogas, homossexualidade, enfim, esse mundo tem para oferecer, o capeta também. E a gente está vendo os nossos filhos assim, nós estamos vendo os nossos netos sofrer. Isso nos dói, porque Deus nos deu algo maravilhoso. E alguns foram criados na igreja, como bem diz o nosso irmão, e com o tempo se afastaram. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, não perca a esperança. Se você plantou essa fé no coração dele, ou dela, do seu filho, do seu neto, e foi meio dia, eles estão distante, não perca a esperança. Continue crendo, continue gastando o seu joelho, continue clamando, continue orando, continue jejuando, continue chorando, se for preciso. Mas o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la no dia dele, no tempo dele, no jeito dele. Só não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos, não desista daquilo que você ama e que você consagrou ao Senhor. Pode levar um tempo, você não falou 2 anos de jejum, né? Levou um tempo, levou 10 anos, 11 anos, 15 anos, 17 anos. Tempo de Deus. 1 ano, 1000 anos para Deus, como se fosse um e como se fosse um. Então, relaxa. Vamos falar, tem alguns textos na Bíblia que falam sobre isso. Só que esse livro de nós, versículo 15, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Jeremias capítulo 1, versículo 5, assim: Antes de formar no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu designei como profeta das nações. No mesmo Isaías capítulo 49, versículo 1 diz: O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, Ele fez menção do meu nome. Queridos, Deus eu os conhecia antes da fundação do mundo. O seu filho, Deus já o conhecia. Deus sabe, Deus tem projeto, propósito. Não desista dele, ela continue orando. Você ainda vai vê-lo aos pés do Senhor. Você vai vê-lo glorificando ao Senhor. Não desista, continue crendo. Nem toda história é igual a Timóteo, isso é verdade. Timóteo provavelmente foi um jovem que cresceu no Evangelho, que morreu no Evangelho. Mas alguns se desviam, alguns fogem no tempo, alguns vão experimentar o mundão e percebem que não tem nada. Infelizmente acontece isso. A história pode ser diferente, mas o Deus da história é o mesmo. O Deus que controla a história, o Deus que domina a história, o Deus que tem controle sobre todas as coisas é o mesmo. Vocês percebem que quando essa ideologia do século XXI quer descaracterizar, desconstruir a figura da mãe, ele na verdade está desconstruindo o texto bíblico diz que Deus não conhecia desde o ventre, que mesmo o útero era a igreja dos seus filhos, que o útero era a morada do Altíssimo na vida dos seus filhos. É isso que essa teologia satânica está te dizendo, que isso não existe, é balela, que Deus não tem plano, não tem projeto, não cuida de nada, é porque está tudo refutal, poderosamente, porque quando eles contrariam o útero materno, isso não existe, eles estão contrariando a palavra de Deus, a palavra de Deus. E você, mãe, o seu útero também é curado. E interessante que eu sou muito curioso, né? Eu li uma matéria, antes nós achávamos que o espermatozoide chegava primeiro e secundário. Essa tese já caiu por terra. Na verdade, é o óvulo que escolhe o espermatozoide, ou seja, a predestinação, a eleição está presente até na criação. E tem outra coisa maravilhosa: quando há um encontro do óvulo com o espermatozoide, tem um flash de luz, ou seja, haja luz, é a criação de Deus. Deus continua criando todas as coisas. Aleluia! O seu ventre é a bênção de Deus. Se o teu filho hoje esteja distante do Senhor, continue dizendo: Senhor, deixa o meu ventre, eu consigo ir para ti. Deixa o meu ventre, eu consigo
consagrei ela para ti. Eu não, eu sei que tu vai no tempo certo, na hora certa. Eu vou ver, eu vou ter essa alegria de ver os meus filhos velhos. Eu vejo a predestinação até a gravidez, a eleição de Deus, até no ato gestacional. Coisa linda, maravilhosa. Louvado seja o nome de Deus, nosso Deus. Nós assistimos por causa do sua infinita bondade, graça, misericórdia, que escolheu a sua fundação do mundo. No ventre de nossa mãe já nos conhecia, nos chamava pelo nome. Essa verdade deve nos impulsionar, nos encorajar a servir, a viver para a glória de Deus. Ser exatamente o que Deus determinou a cada um de nós. Temos a mãe que Deus determinou, pensar que a sua mãe é a mãe que Deus determinou que fosse. E o seu filho é exatamente o filho que Deus determinou que fosse. Foi Deus, tudo está planejado, Deus, tudo está milimetricamente planejado pelo arquiteto do universo chamado Deus Todo-Poderoso. Está no controle de cada detalhe. Antes do nascimento, durante o nascimento, depois do nascimento, para todo sempre. Jesus, toda a verdadeira paternidade depende da nossa. Depende dessa verdade. Mães plantam, mães ensinam, mães oram, mas somente Deus salva. Você não pode salvar o seu filho. A sua função é ensinar, a sua função é orar por ele, a sua função é mostrar que ele escolheu Cristo Jesus. A salvação do Senhor. Entrega a mão de Deus, tudo mais ele fará. Deus é Deus da família, sempre será. Sua família não será como você sonhou, como Deus. Você acha que Deus quer? Não desiste, continua amando. Chora, versa, glória. Deus nos dê famílias abençoadas e abençoadoras. Em segundo lugar, a fidelidade de Deus na história está na família. Versículo 5. Pelo que recordo-me que guardo a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também. Paulo escreve uma árvore genealógica a partir da avó Lóide, brevemente a Deus. Como eu disse em Atos capítulo 16, ele narra que a mãe de Timóteo era uma judia convertida ao cristianismo. O pai gentio, não temente a Deus. Se você perceber, Timóteo, ele vai ser circuncidado bem depois. Porque no contexto histórico, o gentio não circuncidava seus filhos. Como ele tinha uma mãe judia e um pai gentio, a mãe muito sábia, não bateu boca com o marido, não ficou dizendo que tinha que fazer o marido é a cabeça da casa. Ela disse, tudo bem, eu não quero dizer que agora não tem dificuldade nenhuma. Mas isso não tirou dele o privilégio de ser um servo do Senhor. Porque historicamente, se você continuar estudando as coisas de Timóteo, tardiamente ele vai ser circuncidado. Não tem dificuldade nenhuma, depois da verdade, porque você não vê, não há atrito entre a mãe cristã e o pai que não era cristão. Não, tranquilo. A mãe sabiamente tocou e o filho foi ouvindo a ver aquilo e viu Cristo Jesus nela. Então o crente uma fé depois, sem fingimento. Paulo menciona duas mulheres, Lóide e Eunice. Vocês percebem que aonde mais essas mulheres aparecem no texto bíblico? Não tem mais. É Atos, aqui, talvez um outro texto, mas não há uma proeminência no sentido, elas não são pastoras, elas não cantavam muito bem, elas não eram missionárias, elas não tinham proeminência teológica, histórica, elas não eram líderes, elas não faziam parte do magistrado, ela não tinha proeminência
história com grandes feitos, abrir o mar, nada disso. As próprias histórias, elas discipular os seus filhos, eles cuidarem espiritualmente dos seus filhos. A avó sentou com a mãe de Timóteo, transmitiu o Evangelho. A mãe de Timóteo sentou com Timóteo, transmitiu o Evangelho, discipulou, fez dele um grande homem, um grande servo de Deus. Tanto que Paulo viu nele, esse cara tem chamado pastoral, vem trabalhar comigo, vamos viajar comigo, vamos pregar o Evangelho comigo. Queridos, essa é a nossa função dentro do nosso histórico familiar. Nós, pais, você, mãe, nós precisamos discipular os nossos filhos, a nossa família. Discipular é transmitir conceitos cristãos, bíblicos, simples assim. Transmitir conceitos fiéis das Escrituras dentro de casa, fazer a nossa casa uma igreja, um momento, para que os filhos vejam em nós Cristo Jesus. Mas ensinar o Evangelho, mas orar por Timóteo, com ele e por ele. Por isso que Paulo diz assim, desde a infância, desde pequenininho, aí está no texto, e que desde a infância ele sabia as sagradas Escrituras. Ensina o teu filho no caminho, não ensina o teu filho o caminho, é no caminho, é junto. Ensinar no caminho, é junto. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele não crescer, você desviar. Ensina o teu filho, ensina ele, chama ele para caminhar contigo. E desde a infância sabe as sagradas Escrituras. Timóteo conheceu as Escrituras desde pequeno. Aqui nós vamos usar o papel da mãe, o papel pedagógico da mãe, de ensinar. Se você for lá em Deuteronômio capítulo 5, você vai ver isso. Ensina o teu filho, coloca no umbral, escreve na testa, coloca na porta, ensina quando estiver caminhando, quando estiver cozinhando, quando estiver lavando louça, ensina, fala da palavra de Deus, fala do poder de Deus. Quando ele cresceu, se tornou um pastor, um grande homem. Você quer para os seus filhos, por isso. Você deseja para os seus filhos. Eu me lembro de uma coisa muito interessante que eu fiquei prestando atenção. A gente quer que os nossos filhos sejam isso, aquilo, jogador de futebol, arquiteto, não sei o que, blá blá blá, cantor, não sei o que, vai ser juiz, vai ser militar. E o reino de Deus? E na igreja? E para Deus ele vai ser o quê? Nada, zero à esquerda, só mais um. Por que não querer que ele seja um pastor, um líder, um bom presbítero, um bom diácono, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que vive e prega o Evangelho, que dá bom testemunho? A gente não vê os pais fazendo isso, percebe? Nós perdemos esse referencial, precisamos resgatar. O que o Lucas quer para ir lá? Que tipo de mulher é lá vai ser daqui a 20 anos? Que é vai ser daqui a 20 anos? O Lucas teve uma participação incrível nisso. Um bom pai que ora, que lê a Bíblia, ensina o caminho, no caminho. Queridos, por esses nossos filhos muito grandes, como é o caso do meu, mas para Deus não há tempo. Para Deus tudo é possível. Para os nossos filhos sejam rebeldes. Nós também somos rebeldes. Deus nos transformou e mudou. Por que não pode mudar também? Se Deus agir extraordinariamente na vida de Timóteo, também pode agir na nossa vida, nos nossos filhos. Mas percebe que nem tudo Deus faz de maneira extraordinária, sobrenatural. Às vezes de uma maneira tão natural, tão comum que Deus faz. Pela palavra, pela oração, pelo culto, pelo bom testemunho, pelo discipulado da família. A gente começa a ver Deus agir no nosso lar, na nossa casa.
O lar tem que ser uma pequena igreja. O lar não precisa ser uma igreja também. Pais e mães são chamados a ensinar diligentemente, Deuteronômio 6, eu falei para você. Filhos, o mundo moderno despreza a influência espiritual da família. Na verdade, a cultura moderna, ela quer esmagar, destruir a família. A gente vê isso falando abertamente, que a família faz mal, que a família vai desgraça. Nós vemos isso constantemente. Aí Carreiro tem falado isso, que rapaz tem falado isso, o velho Corinto. E tantos outros, que a família é um atraso. Nosso presidente tem falado isso. Os esquerdistas têm falado isso constantemente. Os comunistas odeiam a família. Essa é uma verdade. Essa é uma realidade. A família é retrógrada, é ultrapassada. Quando eu digo que a família é retrógrada, Deus também é, porque a família é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu. Lá no Éden, a ideia não é só destruir a família, é destruir Deus, a imagem de Deus, a criação de Deus. Eles odeiam Deus, eles odeiam a família. São inimigos da fé, da Bíblia, da palavra de Deus. São anticristos. Mas é o que a cultura moderna exalta. Isso desprezo, isso vou matar, não vou matar, vou matar até o nome dele, vou matar. E quando nascer, ele vai matar também. Não, eles odeiam a família. São demoníacos, satanistas. Isso é uma verdade. Mas de maneira, às vezes, muito silenciosa. Você precisar um dia orar, ler uma Bíblia, antes de dormir lá, orar com o filho, com a filha, abraçar, pela manhã ir lá, mãe vai orar com você, papai vai orar com você, que você pode trabalhar, Deus te abençoe, Deus, pequenas coisas. Deus age, a gente acha que Deus só age no barulho, no sobrenatural, mas na simplicidade, Deus faz a obra. Ele sentado à mesa, na hora do almoço, vamos orar, pode orar, vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa família. Diz que a avó de Timóteo fez isso com a mãe dele, com ele, e orar com a vovó. Entra aqui, guarda a vovó. Se você mãe, você pai, você filho, se deseja uma família aos pés do Senhor, não desista. Plano, é no Senhor que está a resposta para a nossa família de Jesus Cristo. No jejum, na oração, na humildade, se humilhar diante do Senhor. Se tem uma coisa que eu aprendi, que Deus ouve as nossas orações, nosso Deus não é surdo. Ele está aqui, ouvindo. Se você quiser fazer uma oração agora, diz: Senhor, eu tenho misericórdia do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Queridos, ele está aqui, então Deus é Deus que ouve. Deus continua criando, filho, fé, onde existe vida, onde há morte, esperança, onde há desespero. Deus criou Timóteo uma fé verdadeira. Por isso que esse lugar, a verdade de Deus na história, que era a fé genuína, versículo 5, falou que essa fé de não fingida, era uma fé inabalável. E o contexto, eu quero repetir para você voltar no versículo 4, lembrando das tuas lágrimas. Gente, eu particularmente só choro por dois motivos: ou de alegria, ou com muita tristeza, muita angústia no meu coração. Aqui o contexto é de angústia, de luta, de provação, de dor. Paulo diz assim: eu estou chorando de alegria porque você está tão bem. Não é isso. Mas havia uma fé tão enraizada, tão profunda no Timóteo. Ele cria, se você prestar atenção, a gente vê isso em Romanos, capítulo 5. Essa fé, mesmo em meio à tribulação, à dor, ao choro, vai gerando experiência, esperança. E Timóteo está firmado não nos conceitos deste mundo. Timóteo está firmado no próprio Deus, no Cristo que o chamou, que o restaurou, que o salvou, que o conduziu
Timóteo vivia tempos difíceis, como os nós vivemos hoje. Não pensa que não era difícil, porque era muito difícil. Não era tão fácil, era difícil. O contexto é difícil. Sexualidade, promiscuidade. Timóteo não era tão jovem. Jovem. Um jovem cheio de Espírito Santo. Que foi gerado nele uma fé genuína. O qual chama de fé sem fingimento, sem hipocrisia, sem macho. Isso é profundamente confrontador, porque, preste atenção, se pode dizer que existe uma fé genuína, pode dizer que também pode dizer que existe uma fé fingida, aquela fé meia boca, sabe? Aquela fé cultural, uma fé. Você vê, né? Eu vou na igreja com ele, a minha mãe vai, eu vou também, o outro vai, eu vou também. Aquela fé nominal, sabe? Religiosa, não uma fé profunda. A fé de Timóteo é uma fé que conhecia Cristo. Havia uma pressão para ele abandonar a verdade, a fé dele. Havia pressão para que ele esquecesse Deus que ele servia. Paulo reconhece sua perseverança. Mas perseverança também é uma obra divina. A teologia reformada nós chamamos de perseverança dos santos. Sabe aquela vontade, muitas vezes, deu vontade de largar tudo, de abandonar tudo, de sumir, de chega, não aguento mais. Por mais que eu faça, ninguém reconhece, e ainda me insultam, ainda me humilham. Aí Deus diz: não, meu filho passou por coisa muito pior, inclusive foi crucificado, tu vai permanecer aí, é aí que eu te quero. Isso chama-se perseverança dos santos, mas isso não vem de nós, também é dom de Deus. É Deus que coloca isso no nosso coração, que apesar dos pesares, nós continuaremos a servi-lo. Porque nós não estamos aqui para receber troféuzinho, tapinha nas costas. Parabéns. Nós estamos aqui porque para a glória do Senhor. E aquele que Deus ele persevera, vai perseverar. O texto diz no versículo 5 que havia uma pistice, uma fé inabalável, uma fé eloquente, genuína, viva, real, que pulsava. O vento podia soprar, o mar podia, os terremotos, continuar firmado em Cristo. Tem um termo muito legal aqui. Percebe que tem uma palavra chamada habitar. Essa palavra no grego é enokel. Se você falar em João, no primeiro capítulo de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 14, diz que ele habitou entre nós. E João habitou ali, no grego, tabernaculou, ficar morada. Aqui, a luz de Paulo a Timóteo é no sentido de habitar, mas fazer morada no sentido de impulsionar, gerar algo. Ou seja, essa fé gerava nele algo poderoso. É uma fé que te influencia, que te muda, que te transforma, que te faz enxergar diferente. Era esse tipo de fé que ele tinha. Ou seja, uma fé em Cristo Jesus, um poder que me influenciou, que mudou e tirou. Talvez eu possa dizer que para olhar para Deus. E a fé é isso. A fé é viva. A fé ela tem que pulsar em nós. Tem que nos influenciar no testemunho, viver para a glória de Cristo. Nós temos um grande desafio no século XXI ao longo dos nossos filhos e netos. Lá em Filipenses, capítulo 6 diz assim: aquele que começou a boa obra pode completá-la. O desafio genuíno não é perfeita, mas é perseverante. A fé genuína não é perfeita, mas ela é perseverante. Ela pode ser atacada, você pode passar por lágrimas, provações, pode passar por situações de adverso. Essa fé ela não acaba, ela não desaparece, ela continua
nós. Até essa fé é Deus que coloca em nosso coração. Até isso é Deus que implanta em nossos corações. Nos faz mais fiéis ao Senhor. Timóteo, apesar dos desafios que enfrentou, ele continuava, porque era sustentado por Deus. Era uma fé genuína, não era uma fé comum. Ele não era um religioso que vinha somente para se sentir bem. Eu vou, porque, sabe, é uma religiosidade, é um vício, não. O culto ao Senhor, o serviço ao Senhor, era algo prazeroso, vivo. Não era uma obrigatoriedade religiosa, era obediência, era serviço de amor, de fidelidade ao Deus que o tirou das trevas. Ele acreditava piamente no Deus Todo-Poderoso, que Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, assim como nós já precisamos crer. Para concluir, queridos, esse texto nos leva a olhar para três grandes verdades. A fé verdadeira vem de Deus, e por isso a Ele toda a glória e honra hoje, eternamente, e toda a nossa gratidão e louvor. A fé verdadeira é movida pelos meios da graça, do próprio Deus, especialmente no lar. Eu não sei como é que está a tua casa, como é que está o teu lar, eu não sei como se encontra a sua família, mas se você quer algo diferente, esse algo diferente está em Deus, na presença de Deus no seu lar, na sua família, em tudo, no seu casamento, em tudo, no seu namoro, no seu noivado, nos seus filhos, tudo, no seu relacionamento com a tua família, no teu irmão, no teu tio, quem for, no teu trabalho, seja com quem for, diferenciar o seu Deus. Cristo. E a família é um poderoso instrumento da pregação do Evangelho, que nós temos perdido isso. Historicamente, as igrejas sempre foram criadas, mantidas pelas famílias. Elas cresciam por causa das famílias. Os irmãos chamando outros filhos, os pais, enfim, família. Traziam as famílias. Que tipo de família você quer? Você quer que os pais que comece a chamá-lo para vir à igreja, para ouvir o Evangelho, para respirar o Evangelho, pregue o Evangelho para eles, para ir Cristo Jesus para eles. Veja a linha perseverante, que Deus tem nos leva, sustenta, nos vai perseverar como o Deus consolador da fé. Há um profundo consolo nesse texto, esse dia para nós, esse dia das mães, você mãe que sofre pela ausência dos teus filhos na igreja. Talvez você esteja se perguntando, será que está valendo a pena as minhas orações? Será que eu devo continuar orando pelos meus filhos? Ou deixo para lá, eu entrego na mão de Deus, largo para lá? Talvez você esteja assim, se questionando, mas será que Deus está ouvindo as minhas orações? Eu não vejo mudança nos meus filhos, eu não vejo mudança no meu marido, na minha esposa, eu não vejo mudança em nada. Eu estou orando há tantos anos, há 10, 15, 20 anos, sem Deus eu não vejo. Mas nós não andamos por aquilo que vemos. A nossa fé não está naquilo que nós vemos. A nossa fé está exatamente no sobrenatural. Naquilo que vemos. O que vemos não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Continue crendo. Continue crendo. Só isso, só continue crendo. Você não precisa ver. Você só precisa acreditar e confiar e continuar esperando em Deus. É só isso. Mas a tua palavra, eu prefiro a palavra sobre essa diferença. Você está duvidando se a tua oração tem feito? Lloyd Eunice te responde sim. Deus já te ouviu. Só que chegou a hora de calma. Ele tem um tempo mesmo. A gente acha que servir a Deus é comer num restaurante, prontinho, bolado, pronto, acabou, não. Se não serve sexo, Deus vai ter mordomo. Deus não é teu escravo. Deus não pode atender o que você quer, não. Pelo contrário, você é escravo dele. Você que tem que estar à disposição dele. Relaxa, calma. Ele está te ouvindo. Continue firme, não desiste. Nenhuma oração fiel é desperdiçada, Deus ouve. Nenhum clamor Deus deixa passar em branco.
nada que a Bíblia nos diz é inútil. Nenhuma lágrima derramada diante do Senhor é esquecível. Deus pode atravessar gerações. Pode demorar um pouquinho, mas para nós, Deus não está demorando nada, está tudo no controle dele. Acima de tudo, hoje textos apontam para Cristo, porque a fé de Ló, Dionísio e Timóteo, e também a nossa fé, tem a fonte em Deus, o Espírito Santo de Deus presente em nosso meio nesse lugar. Não somente simplesmente uma mãe. A fé não é a mãe que transmite, não é a avó que transmite, é o próprio Cristo. O papel da mãe, da avó, é pregar o Evangelho, dar bom testemunho e ensinar. Mas o espiritual, o sobrenatural é Deus que faz. A fonte é o próprio Deus Cristo. Ele é o único consumo da fé. Ele que chama. Ele que salva. Ele que persevera. Ele faz perseverar. Nossa oração é que Deus levante mães como Eunice, vó como Glória, filhos como Timóteo neste lugar, na sua vida, na sua casa. Para a glória de Deus, porque as futuras gerações são gerações firmadas em Cristo. Mãe é um projeto de Deus. Inclusive, eu costumo dizer que o amor de mãe é o amor que vai se aproximando do amor. A escola tem uma distância enorme, mas o amor de mãe vai se aproximando do amor de Deus. A mãe ama o filho quando o filho não merece ser amado, ela continua amando. Como Deus faz. A mãe acorda quando Deus faz, a mãe cura muitas vezes quando Deus faz. Um abraço de mãe é curador. A palavra da mãe é curadora. O amor de mãe é sacrificado também. Toda mãe se sacrifica para os filhos. Faz também que possa merecer. Nessa noite, pastor, eu tenho mãe. Eu quero fazer uma palavra para você também, que essa noite, esse dia, talvez um dia triste quando você perdeu sua mãe. Você pode pensar que você teve o privilégio de ter uma mãe maravilhosa. Esses dias, não é a mãe, meu pai, uma das filhas do reverendo Davi, eu estou sempre procurando por ele, por eles, e para nós você tem o privilégio de ter um pai maravilhoso. Você não teve um pai, um paizão. Agora eu tenho inveja do seu pai. Meu pai, infelizmente, meu pai não é um temente a Deus, pelo contrário, é um alcoólatra. Deus levou, enfim, onde eu estiver, está para a glória do Senhor. Você teve um pai maravilhoso. Pai que te ensinou, que te acolheu. Principalmente você, pai, você, mãe, que esse sentido. Você seja um excelente pai, para que a sua filha crescer, seu filho crescer, que possa dizer a meu pai que um pai maravilhoso. A minha mãe foi uma mãe maravilhosa. Eu louvo o Senhor, eu não tenho que eu passei com ela, se foi 10, foi 20, foi 30, foi 50, não sei. Louvo o Senhor. Você teve mãe. Boa mãe. Alguns a gente tiver o privilégio de crescer com a mãe. Nessa noite, o Senhor te console se for o caso, te conforte se for o caso. Para você, mãe, para você, pai, para você continue a ser bênção com seus filhos sejam bênção com seus pais. Que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar aqui na frente os presbíteros, Carlos e Edson, são os dois noiveiros, vai te mostrar. Quero convidar aqui para o louvor também. Vamos cantar dois louvores. O primeiro, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. O segundo, nós vamos fazer o recolhimento das contribuições financeiras. Você que está nos visitando, não precisa contribuir, sua presença é uma alegria. Pastor, mas eu quero contribuir. Mas você quer outra coisa, tá bom? Então, o primeiro hino que eu vou cantar, você para a nossa ministração da ceia do Senhor, se você estiver aqui. Seguindo o apóstolo Paulo, que diz: às vezes depois o homem a si mesmo, depois como. Ajuda-nos a ser justamente
celebramos a ceia, eles deixam todo o cotidiano dele do corpo. Eles foram dedicar o corpo e sangue de Cristo. Rogamos a Deus que tu esteja abençoando cada um que seja dado Cristo, corpo e sangue, para que tu para a tua glória e honra. Oramos em nome de Cristo. Amém. Aqui no Lô canta, meu hino, prejudicar as direções do Senhor.
graças, deu aos seus discípulos, todos beberam dele. Ele disse: sobre o sangue derramado por vós, fazem isso em memória de mim. Eles não faz sentido mas para vocês serem iguais de Cristo. É a presença real entre nós. Jesus está presente entre nós no visor do Espírito Santo. O ressuscitado está entre nós, uma pessoa do Espírito Santo. E hoje é um dia para nós lembrarmos dos seus feitos, dos seus milagres, mas não os seus milagres nos outros, os seus milagres também em nós. Quantos milagres Cristo fez em nós? Quantos milagres Cristo fez em nós? A salvação é o maior de todos os milagres, porque nós merecíamos todos ir para o inferno. Essa é a verdade. Mas Ele nos amou de tal maneira, uma intensidade imensurável. Por nós no teu lugar, Senhor. Derramou o seu sangue no teu lugar, no seu lugar. Hoje é um dia considerando a família, as mães, depois nós estamos à vontade. Se quiser praticar esse momento, um abraço, dia das mães, dos esposos.